O texto que nós vamos meditar hoje, ele se encontra no livro de Jonas, no capítulo 1. A partir do primeiro versículo diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o versículo 3 diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse texto ele conta a história do profeta Jonas, que foi chamado a pregar para um povo que existiu ali, que era inimigo do povo de Israel. E Jonas, por ser israelita, ele achava que esse povo não era digno de ouvir a mensagem de salvação. Os ninivitas, na verdade, foram grandes inimigos porque eles eram da Síria. E a Síria, os assírios, eles cometeram muitos crimes contra os israelitas. E por muito tempo os israelitas sofreram na servidão ali da Síria. E agora Jonas, como é israelita ali, ele sente, né? Ele pensa: poxa, Deus está querendo que eu vá pregar para um povo inimigo, um povo que cometeu atrocidades, um povo que cometeu crueldade contra o meu povo. Eu não posso pregar o evangelho para eles. Eles não merecem ser salvos. Eles merecem a condenação, eles merecem, como se diz, sofrer na eternidade, sofrer no inferno. É isso que eles merecem. Eles não merecem a salvação. Eles não merecem conhecer o Deus que eu conheço. E então o texto aqui fala que Jonas, em vez de obedecer a rota que Deus havia lhe imposto, havia traçado para a vida dele, a rota de viagem, ele compra passagem e foge da presença do Senhor. Ou seja, a descrição aqui do texto é em cima de uma questão mais humana, coloca aqui no aspecto de que o homem está fugindo da presença do Senhor, mesmo que a gente sabe que Deus, sendo onipresente, não há como fugir, não há como escapar da presença do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, então não tem como escapar. Mas aqui a descrição aqui é como em questão mais de aspectos humanos, como se o homem tivesse pensando aqui: eu vou fugir da presença do Senhor, eu vou fugir de Deus. E, no entanto, aqui o versículo 4, a gente pode ver que presente a onipresença de Deus, acompanhando Jonas, mesmo na sua fuga. O versículo 4, nós temos uma conjunção adversativa que diz assim: mas, ou poderia também, né, ser substituída aí por entretanto, porém, né? Mas, porém, entretanto, todavia, o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Então, Jonas não estava realmente longe da presença do Senhor. Ele pensou que estivesse fugido da presença do Senhor, mas Deus estava ali também, acompanhando tudo, né? Olhando e acompanhando o que Jonas estava fazendo. E quando esses marinheiros observam a tempestade, na cultura desses marinheiros, talvez eles fossem daquelas nações que eram pagãs, que acreditavam que quando havia uma tempestade no mar, era porque os deuses estavam furiosos. Então eles começam a pensar assim: vamos ver
quem é o culpado dessa tempestade, porque os deuses estão furiosos. E aí eles lançam sorte, e a sorte cai em Jonas, e por fim a gente vê no versículo 9, Jonas fazendo uma confissão. Ele lhes respondeu aos marinheiros: sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então a gente pode tirar umas aplicações desse texto, dessa passagem bíblica. A primeira aplicação que eu quero tirar aqui é que Jonas, ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que tipo de homem que teme ao Senhor, que se diz hebreu, ou seja, povo de Deus, tinha uma identidade, porque os hebreus eram um povo da aliança, povo que foi chamado, que Deus fez um pacto com eles, com essa nação, através de Abraão, e ele então se identifica como hebreu, como povo de Deus, e ainda diz: eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas que tipo de homem é esse que revela a identidade de ser de Deus e que diz ainda que teme ao Senhor, porém não obedece ao Senhor? Esse é um tipo de cristianismo que nós temos visto por aí acontecendo no meio evangélico. Um tipo de cristãos ou tipo de evangélicos que professam cristianismo, dizem que temem ao Senhor, quem sabe, né, congregam todos os domingos na igreja, cumpre com os protocolos, com os padrões, né, das igrejas evangélicas, no geral, exercem, né, e pensam que estão agradando ao Senhor, porém não estão vivendo uma vida de obediência que Deus pede que viva. Então, o mundo, ele quer ver vida em nós, não apenas palavras. Você dizer, sou hebreu, ou seja, se você disser, eu sou crente, para as pessoas sair por aí dizendo, eu sou evangélico, eu sou da igreja A, B ou C, eu temo o Senhor, eu reconheço o Senhor, mas se você não vive isso verdadeiramente na sua vida, isso não vai adiantar, porque o mundo precisa realmente de um testemunho. Ou seja, menos palavras e mais vida com Deus. A gente tem hoje no meio evangélico muito barulho, mas pouco efeito. Só para você ter uma ideia, os seus vizinhos ao redor, eles conhecem você como cristão verdadeiro? Você é um cristão verdadeiro para os seus vizinhos? Ou você é apenas como aquele crente que carrega a Bíblia e vai para a igreja e nada mais? No seu trabalho, as pessoas veem Jesus na sua vida? Ou você é apenas considerado membro de uma igreja A, ou B ou C? Então, nós temos visto hoje igrejas cheias de gente espiritual, mas se você checar a vida das pessoas, você vê que falta testemunho. Muitas vezes são pessoas insubmissas, são pessoas que não têm palavra, que não honram os seus compromissos na sociedade, diante de Deus, diante das outras pessoas, enfim. E muitas vezes você vê que tem muito de abrir a boca e carregar a Bíblia, cantar, orar, fazer várias coisas, exercitar a religiosidade, porém sem vida com Deus. Então, o que Deus realmente está nos chamando é para que a gente viva um evangelho de tal forma que a nossa vida possa impactar outros e possa
dar bom testemunho. Que Deus nos abençoe.